Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de pessoas com deficiência. A história de pessoas com deficiência. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Veja bem, gente, a história das pessoas com deficiência é uma história de discriminação, digamos assim. Vamos começar pela Roma Antiga, Grécia Antiga, Egito Antigo. Na Grécia Antiga é comum falar que em Esparta, por exemplo, Esparta era uma cidade grega. Tem um vídeo aqui sobre Esparta. Você pode ir na minha playlist História Geral, tem lá. Esparta, Grécia Antiga, Atenas. E a cidade de Esparta era uma cidade extremamente guerreira. O indivíduo nascia em Esparta. O objetivo do indivíduo era ser um cidadão. Então tinha o Estado, que governava tudo, um Estado militarizado. Quando nascia a criança, ela era entregue, ficava com os pais até 7 anos, mais ou menos, e depois era entregue ao Estado para ser treinada para ser um guerreiro. E nascendo um deficiente físico, ou pessoa com deficiência, esta pessoa era ou entregue ao Estado, o Estado dava conta dela, no sentido de matar mesmo, ou os próprios pais, eles levavam a um precipício e matavam essa pessoa com deficiência. Era algo, podemos assim dizer, digamos assim, era algo normal, comum para o espartano. Então, o pai e a mãe que tivessem uma pessoa com deficiência, ela era um bebê, ele era jogado de um precipício. Este era o comum, a cultura espartana, porque o indivíduo tinha que ter, tinha que ser bem fisicamente, digamos assim, para poder prestar serviço ao Estado no sentido de ser guerreiro. A própria educação era uma educação lacônica, ou seja, uma educação do não pensar, uma educação apenas do obedecer, do não pensar. Na Roma Antiga também não era diferente. A Roma Antiga, eu tenho um vídeo aqui sobre Roma, é só ir na minha playlist, História Geral, tem lá vídeos sobre Roma, Império Romano, Mitologia Romana. Deixo alguns na tela final e no card, e alguns vocês podem visitar. Temos mais de 400 vídeos no momento que estou gravando este vídeo. Então, na Roma Antiga, a mesma coisa. Algumas pessoas com deficiência eram entregues, eram levadas, por exemplo, a um rio, eram abandonadas em um rio. Não havia na legislação romana um amparo a pessoas com deficiência. O Egito é algo diferente. O Egito é uma exceção. No Egito Antigo, as pessoas com deficiência, vários papiros mostram isso, eram dignas de amparo. Então, no Egito Antigo, há uma exceção a isto. Pessoa com deficiência no Egito Antigo tem um certo amparo da sociedade, um certo amparo do Estado. Muitos papiros mostram isto. Na Idade Média, Platão diz: qualquer que seja disforme, escondê-lo-ão num lugar oculto. Eis aí o Platão citando aí no livro A República em relação aos indivíduos, a pessoas com deficiência. Qualquer que seja disforme, escondê-lo-ão no lugar oculto. Na Idade Média, pessoas com deficiência eram consideradas o quê? Era castigo divino. Muitos eram, inclusive, bebês eram abandonados em esgotos. Mais adiante, nós temos a Helena Antipoff. Vou falar sobre ela aqui, porque eu já falei, tem um vídeo sobre ela, deixar na tela final. A Helena Antipoff foi uma pedagoga que no Brasil revolucionou nesse sentido, enfatizando aí a necessidade de uma educação às pessoas com deficiência. Revolucionou a pedagogia. Tela final vou deixar para você assistir. Grande Helena Antipoff, uma pedagoga que ela revolucionou a pedagogia nesse sentido, de colocar o foco na pessoa com deficiência, para ensinar, para educar, etc. Atualmente, o poder público diz o seguinte, a lei diz o seguinte: ao poder público cabe assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício dos direitos, por exemplo, educação, saúde, lazer, etc. Então, atualmente, a lei ampara as pessoas com deficiência. No século XIX, 1829, Louis Braille, um francês, criou o alfabeto tátil. Eis aí Braille. Por que Braille? Porque Louis Braille, um francês do século XIX, 1829, criou o alfabeto Braille, um alfabeto tátil,
para as pessoas com deficiências aí visuais. Em 1960, surge a Paralimpíadas, que foi realizado primeiramente em Roma, Itália, Roma. É o maior evento esportivo envolvendo pessoas com deficiências, Paralimpíadas. Eu tenho também aqui um vídeo sobre a Olimpíadas, seis curiosidades sobre as Olimpíadas, imperdível, vai na minha playlist História Geral. Nem tudo posso deixar na tela final, tem um limite, né? E no card. Na década de 70, a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi promulgada pela ONU. Em 1981 foi um ano internacional da pessoa com deficiência. Em 2015, o Brasil elabora o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eis aí um pouco da história das pessoas com deficiência. E alguns, ao longo da história, por exemplo, que eram gênios, digamos assim, eram pessoas com deficiência. Homero, o grande poeta Homero, Ilíada, Odisseia, tem um vídeo sobre Ilíada, Odisseia, mitologia grega. Minha playlist Mitologia Grega, vai lá, assiste. Era pessoa com deficiência visual. Camões, o maior escritor da literatura portuguesa, pessoa com deficiência visual. E o Kepler, também um gênio aí que descobriu aí as órbitas do planeta, as formas das órbitas do planeta, também tinha problemas visuais. Gênios aí da história, pessoas com deficiência. Então, eis aí um pouco da história de pessoas com deficiência para vocês. Professor José da Costa, preciso da sua ajuda, que você compartilhe o canal e o conhecimento. Um abraço, até o próximo vídeo.